Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te louvar pelo teu favor nas nossas vidas. Nós pedimos que no nome de Jesus o Senhor fale conosco através da tua santa palavra. Que haja nessa noite, Senhor, algo de fato novo do céu descendo sobre nós. Nós acreditamos e confiamos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra nos garante que onde estiverem dois ou mais, ali o Senhor está. Então, como é bom saber que o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Nós te reverenciamos, Senhor. Nós te agradecemos por ser o mais interessado em nos tocar, em ministrar o nosso coração e nos fazer sair daqui revigorados, Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor visite agora a nossa estrutura física, tirando tudo aquilo que tenta, Senhor, roubar a preciosa palavra. Que no nome de Jesus toda dor de cabeça, todo mal-estar, Senhor, possa receber um toque de cura agora. Senhor, nós cremos que há poder no Teu nome e nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que esse lugar, Pai, esteja altamente livre para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, terça-feira passada, o pastor falou sobre algumas características sobre os líderes, né? Sobre aqueles que querem ter o DNA. E aí ele deu algumas características desse perfil de DNA de pessoas que querem crescer, que querem multiplicar e que querem realmente fazer o reino avançar. E hoje eu vou estar falando ainda, dando seguimento a esse tema. E o tema da nossa mensagem de hoje é célula, lugar de refúgio e desenvolvimento. Diga para você, célula, lugar de refúgio e desenvolvimento. Amém, gente? Eu acredito que você concorda comigo que muitas pessoas têm buscado, têm procurado refúgio em muitos lugares. Muitas pessoas têm ido atrás de preenchimento para a alma e por conta do desespero que se encontram, elas não avaliam os ambientes que elas entram, elas não avaliam as amizades que elas estão criando e nem muito menos a consequência de tudo isso. Então isso vai resultar lá na frente em um pouco resultado de preenchimento da alma, ou melhor, quase nada. Muitas pessoas estão buscando esse preenchimento em lugares errados. Elas estão buscando esse preenchimento em relacionamentos errados. Elas estão se refugiando em lugares que são, deixa eu achar a palavra, instáveis. Lugares estáveis não traz firmeza para ninguém. Lugar estável, na verdade, traz muito mais instabilidade, insegurança, medo, do que firmeza. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já vi diversas pessoas passarem. Nunca passei porque nunca bebi álcool assim, antes de conhecer Jesus. Mas você vê um relacionamento instável quando você está em um determinado ambiente, em um determinado lugar, e você começa a ingerir ali bebida alcoólica, começa a ingerir bebida alcoólica ao ponto de ficar embriagado e daqui a pouco o seu celular some, a sua carteira some e quando você se dá conta, você não sabe mais onde está nada. Quantos já ouviram histórias assim? Só que o detalhe é que você está ao redor de amigos. Você está ao redor de pessoas que você considera ali, pessoas que estarão ali com você. Mas a grande verdade é que muitas vezes isso tem sido um engano para muita gente. E aí perde carro, perde carteira, perde moto, não sabe nem como chega em casa. E aí você vai ver que as pessoas, à medida que os anos passam, muitas vão procurando refúgio. Refúgio na bebida, refúgio na droga, refúgio em até medicamentos. Vão procurando refúgio em lugares
que de fato não glorificam a Deus, que não são de Deus. E elas vão ficando imersas naquela realidade. E no final, gente, não existe resultado para suas almas. A minha boa notícia para a gente hoje é que você está buscando refúgio nessa noite num bom lugar. Eu e você estamos hoje buscando refúgio num lugar sólido. Nós estamos buscando refúgio nessa noite num lugar firme. A palavra vai dizer que quem está firmado sobre a rocha, a casa pode balançar, os ventos podem soprar, mas se eu estou firmado em Jesus, eu estou firme. Isso é muito maravilhoso. Você saber que Jesus é aquele que traz firmeza para a sua vida. Você saber que Jesus é aquele que traz a estabilidade e o preenchimento da alma que a gente tanto procura. É ou não é, minha gente? Jesus, ele é aquele que é o verdadeiro refúgio para as nossas vidas. E aí João 15:5 vai dizer assim, palavras de Jesus: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não vão poder fazer nada. Estar firmado na videira verdadeira é bênção para as nossas vidas. Porque dessa videira verdadeira produz paz verdadeira. Dessa videira verdadeira produz alegria plena. Dessa videira verdadeira produz estabilidade de emoção, de alma. Nós estamos falando de alguém que é sólido. Jesus, ele não tem o quê? Sombra de variação. Não existe instabilidade nele. Então nós podemos ter essa garantia de que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. E se a gente permanecer nele, a gente vai dar o quê? Muito fruto. Eu amo porque a entrada de Jesus na nossa vida só acrescenta. Oh, glória a Deus. A entrada de Jesus na nossa vida só modifica para melhor as coisas. A entrada de Jesus na nossa vida só faz a gente dar fruto e não ser infértil. Aleluia. É tão poderoso saber que o Senhor Jesus, ele é um refúgio firme. E a verdade é que quando nós olhamos para Jesus, gente, nós vemos o seu convite aos angustiados. Nós vemos o seu convite às pessoas que estão apáticas, entristecidas, sem esperança, sem ânimo. E ele chama para que entre na sua presença, para que entre no ambiente aonde ele se move, promovendo não somente cura para os corações, mas refúgio para a alma. Eu não sei se você já passou por uma situação difícil. Essas coisas acontecem quando a gente é adolescente. Eu me lembro que lá no Castelo Branco, vou contar uma história verídica, viu? Real. Lá no Castelo Branco, na Universidade Federal, na época que eu era adolescente, tinha uma Kombi. E essa Kombi era o seguinte: se ela pegasse alguém fazendo coisas erradas, ela ia pegar você, botar dentro e deixar você em casa. Era a humilhação completa. E aí a santa estava lá na Universidade Federal. Lá vem a Kombi. Meu Deus! Todo mundo correndo, se escondendo. Mas na hora, na minha cabeça, eu pensei: não vou correr para lugar nenhum, porque eu tenho uma casa. Vou correr para casa da minha amiga? Vou nada, eu vou correr para casa. Peraí, menina. Aqui, ó. Carreira da pesada, grande. Cheguei. E o que foi? Eu digo: não, mãe, é porque fiquei agoniada e vim correndo um cabo. Inventei uma história. Se a Kombi chegasse lá, né, eu ia apanhar 2 vezes. Mas presta atenção. Quando essa Kombi, ela ameaçou, rapidamente eu lembrei que eu tinha um refúgio. E eu pude correr para esse refúgio. Essa é uma noite que você precisa lembrar disso. Você tem um refúgio. Você tem um lugar onde você pode correr.
Você tem um lugar onde você pode dizer: Senhor, eu estou correndo para os teus braços, porque você é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu posso correr para os teus braços. Eu corri para casa. Mas essa é uma noite onde a gente precisa aprender que nós temos um lugar de segurança no Senhor. Que nós temos um lugar onde Ele está. E é lindo porque esse lugar, Ele de fato nos traz a proteção que nós precisamos. Esse lugar, Ele nos traz a calma que a nossa alma está precisando. Esse lugar, ele é de fato seguro. Às vezes a gente, no decorrer da nossa história, a gente passa por muitas instabilidades e inseguranças. Né? A verdade é essa. Você vai ver que muita gente não confia mais nas pessoas porque elas deixaram a desejar com elas e aí elas passaram a o quê? A ter insegurança. Então eu vou ser aquela pessoa que vai levantar aquela bandeira sempre que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Ou é melhor eu não confiar mais em ninguém. Porque essas pessoas só decepcionam. Uma pessoa que está com o seu coração abatido, angustiado, é uma pessoa que precisa se encontrar com o refúgio de Deus. E pense comigo, irmãos. O refúgio de Deus não está disponível apenas para pessoas que ainda não conhecem o Senhor. O refúgio de Deus está disponível para os filhos. Refugiar-se em Deus é ter esse lugar de segurança plena. E isso é maravilhoso. E aí Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele podia ir embora com essa palavra aqui já. O Senhor, Ele nos dá um jugo suave e um fardo leve. Agora pense comigo, é o oposto. Porque quando você pensa em fardo, você já pensa em peso. Mas Jesus, Ele não tem peso para nos dar, Ele tem leveza para nos entregar. Jesus, Ele não tem fardo, sabe, para nos oprimir, mas Ele tem descanso para nos levantar. É tremendo poder descansar nesse lugar. Por isso que quando a gente vai até o Senhor, a gente tem garantia desse descanso, gente. A gente tem garantia, sabe, desse refúgio, e a gente pode aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Aleluia! E se tem um ambiente maravilhoso para nos refugiarmos no cuidado de Jesus e também no cuidado uns dos outros, é nas nossas células. Você sabia que a célula é também um lugar de refúgio? A célula é também um lugar de amparo, de acolhimento. E eu quero, sabe, agradecer ao Senhor nessa noite, porque nós temos vários pontos de refúgio em João Pessoa. Aleluia. Nós temos refúgio em Mangabeira, oh glória. Temos refúgio nos bancários, temos refúgio em Valentina, temos refúgio na Torre, temos refúgio em Jaguaribe. Nós temos muitos pontos de refúgio. Aleluia! É importante que a gente entenda isso, gente. A nossa célula é um lugar de refúgio. Quantos concordam? Quantos já chegaram lá só o nome? Ou melhor, não sabiam nem dizer o nome de tão... E foram amparados. E foram, sabe, tocados pela presença de Deus.
Quantas vidas chegaram nos ambientes das nossas células sem nenhum sentimento bom no coração. E ao se sentarem naquela cadeira feito a rodinha, o louvor começou a tocar. E o Deus de refúgio começou a se apresentar no ambiente. E o Deus de bondade começou a vir, a ministrar, a acalmar o teu coração e o meu, a trazer a paz que excede todo o entendimento e a trazer também o jugo suave. Aleluia! Quantos aqui já experimentaram disso? De um dia mau, ir numa quinta-feira para a reunião de célula e chegar lá e dizer: Senhor, obrigada por essa porta aqui, aberta. Obrigada pela vida desse líder, que também cheio de fardos, abriu a porta da sua casa para juntos recebermos a leveza do teu Espírito. É lindo a gente perceber, gente, que o Senhor, Ele é aquele que nos usa também, por intermédio de mim e de você, como uma ponte de refúgio para outras pessoas. Ou você nunca percebeu alguém que entrou em contato com você pedindo uma oração ou pedindo um conselho, porque vê em você alguém que pode se refugiar. Mas não é porque é você, é porque é o Espírito Santo em você. E aí a coisa muda. Porque você olha e fala: meu Deus, eu não tenho nenhum tipo de capacidade de conversar aqui com essa pessoa aqui. Porque como é que... E você percebe que de fato não é sobre você. É sobre Ele. José, tu não me faz cantar aqui não. Eu já entendi o louvor que tu tá tocando. Eu dou lugar na terra, José. Eu libero. 1 Samuel 22, versículo 1 ao 2 vai dizer assim. Essa história é muito interessante. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim, tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E essa história me chama muita atenção, gente. Porque esse é um cenário da vida de Davi desafiador. Davi vai para essa caverna de Adulão porque ele está fugindo. Ele não está num cenário muito bom da vida dele. Então ele vai se refugiar nessa caverna. Só que o mais interessante é que quando ele está lá, mais pessoas aparecem. E aí o texto vai dizer que aparecem as pessoas descontentes, cheias de dificuldades, endividados. Você entende que o ambiente da célula é um ambiente desse? Você entende que muitas vezes os cenários são semelhantes? Você consegue olhar e dizer: meu Deus, é exatamente isso. Descontente tem. Cheio de dificuldade tem um monte. Endividado mais ainda. Agora perceba o que é a liderança de um homem e de uma mulher de Deus. É uma liderança capaz de transformar homens improváveis em grandes homens e mulheres de Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. A liderança de Davi fez esses homens se tornarem grandes homens. E o mais lindo, eles ficaram com Davi até o final da vida de Davi. É tremendo, gente, a gente perceber que o Evangelho de Cristo Jesus tem poder de transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus Cristo. O poder de Jesus é aquele que pega uma pessoa que está se refugiando em Adulão,
Uma pessoa que está se refugiando, mas ela está endividada, ela está desesperançosa, ela está desanimada, mas tem alguém que está ali com ela e está dizendo: ei, você vai se tornar um grande líder. Porque quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, é isso mesmo. Quem se encontra com Jesus tem a vida transformada, e é maravilhoso a gente perceber que de fato pessoas comuns são transformadas em pessoas extraordinárias. O queixo cai, porque a gente não consegue, a nossa mente não acompanha. Por isso que a palavra de Deus fala que mente nenhuma pensou, ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Isso movimenta o meu coração de uma forma, gente, extraordinária. Porque é poderoso a gente ver alguém que ninguém dava nada e poder ver a atuação do poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus faz isso na vida de uma pessoa. Transforma uma pessoa que ninguém dava nada em uma pessoa extraordinária. Transforma um homem endurecido em um homem com um coração molinho. Transforma uma mulher murmurenta em uma mulher profeta. Transforma uma pessoa que era viciada em drogas em agora um resgatador de almas. Aleluia! Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos acreditar que a célula é um lugar de refúgio. A sua célula é um lugar de refúgio. Afinal de contas, Deus não colocou você lá para simplesmente... Para simplesmente ver os dias passarem, mais quinta-feira acontecer, mais um mês, né? Inclusive, nós estamos começando mais um mês hoje, pastora. Mais uma semana. Não. Quando você for para a sua célula, você precisa entender. Esse aqui é um lugar de refúgio para muita gente que vai chegar hoje. O seu convidado. Para alguém que você nem conhece, mas vai estar lá. Nós temos pontos de refúgios espalhados por João Pessoa. E glória a Deus por isso. E a melhor coisa, irmãos, é saber que Deus, Ele vai te usar. Porque esses homens que estavam com Davi eram 400 homens. Mas eram 400 homens, com licença da palavra, murrinha. Eram 400 homens que tinham muitos desafios. E Davi precisou desenvolver esses homens. Davi precisou instruí-los, ajudá-los, fazer com que eles entendessem que Jesus, Ele é aquele que primeiro nos chama para o vinde, né? Vinde a mim. Vocês vão vir a mim, vocês vão começar esse processo de restauração, esse processo de mudança, e aí depois vocês vão o quê? Vocês vão! Não é só sobre vir, é sobre ir. Tem gente que quer ficar só no vinde. Mas essa é uma noite onde o Senhor está te chamando para ir. Vai! Ele já te habilitou. Ele já te deu o que você precisa. Você já é alguém habilitado pelo Espírito Santo de Deus para ir e fazer discípulos. Amém? Segundo ponto. Minha célula, vamos repetir juntos. Minha célula é uma estufa de desenvolvimento. Amém? Um dos nossos sonhos, gente, para o nosso ministério, Sal e Luz, é levantar e continuar levantando pessoas para serem influências nessa terra.
Entendemos completamente o sacerdócio universal dos crentes, onde Deus chama cada um dos seus filhos para serem e assumirem o papel de sacerdócio real para essa geração. Então, nós precisamos, crer e confiar naquilo que o próprio Deus tem entregue nas nossas mãos. Cremos que por meio das células, muitos e muitos líderes, eles estão sendo levantados, não somente para o agora, mas para abençoar as gerações futuras. A gente precisa entender que quando a gente fala de reino de Deus, nós não estamos falando apenas do agora. Eu amo falar sobre isso, gente, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele não visa somente a nossa vida, Ele já está vendo toda a nossa geração. Ele já está vendo toda a nossa descendência. Por isso, nós precisamos, dar atenção àquilo que nós estamos fazendo. Mas eu preciso te dizer, nessa noite, o Senhor está te chamando para abençoar a tua geração. O Senhor está te chamando para abençoar as gerações futuras. Por meio da sua vida, do seu posicionamento, entendendo quem você é. E eu não falo apenas nas questões ministeriais, porque eu creio que existem aqui muitos homens e muitas mulheres de Deus que serão, de fato, influências em todas as esferas da nossa sociedade. Dentro da tua faculdade, dentro do teu trabalho. Você sendo uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, aonde você estiver. Com quem você estiver. Eu não quero ser crente só com os crentes. Eu quero ser crente quando eu estiver sem eles. Eu quero ser crente quando eu estiver na minha escola. Eu quero ser crente, cadê os juniores? Quando eu estiver lá brincando com os meus amigos. Falando do amor de Jesus. Convidando eles. Eu quero ser crente quando eu estiver fazendo cursinho para estudar e passar num concurso. Eu quero ser alguém que de fato abençoa todas as esferas da nossa geração. Eu quero declarar sobre nós que o nosso coração arderá em desejo de levar pessoas ao Senhor. O nosso coração arderá, em realizar obras maiores. Obras maiores. Líderes que não pensam apenas em si mesmos, em seus títulos ou em seus cargos, mas estão empenhados a despertar outros líderes que também sejam instrumentos para essa geração. Nós estamos aqui, meus irmãos, não com o desejo de simplesmente formar alguns líderes. Não, nós queremos formar líderes. Quem quer? Quem quer ser desenvolvido? Quem quer aprender? Quem quer negar a si mesmo e deixar a sua cruz? Quem quer? Vai viver algo extraordinário de Deus, porque o Senhor não nos chamou para ser infrutíferos. O Senhor não nos chamou para ser inférteis. E nós lemos já em João 15, que se nós estivermos ligados a Ele, nós daremos fruto. Não poucos, mas muitos. Não poucos, mas muitos. Nós queremos, desenvolver pessoas para entenderem que são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Você não pode simplesmente se acomodar a vir num culto simplesmente apenas para receber. O Senhor está nos chamando para entregar. Amém? Tem gente que gosta só de receber. A palavra é uma palavra que é para mim. Palavra para mim. Preste atenção. Um bom pai não é aquele que forma um bom filho, mas aquele que forma um bom pai.
um bom líder não é aquele que forma um bom liderado, mas aquele que forma um bom líder. Você não é bom, ou você não vai ter somente o êxito completo se você fizer do seu filho apenas, como foi aqui? Um bom filho. Mas, se no final você olhar e contemplar e dizer, esse menino é um bom pai. Nós precisamos entender que temos um bastão na mão. Nós precisamos entender que o Senhor está nos confiando pessoas para desenvolver elas, para ajudar elas. Achei tão interessante esses dias eu conversei com uma irmã e aí ela disse assim, eu fui visitar um casal, amigos da gente, mas eu fui com o que eu tinha. Você sabe que eu não sou uma pessoa muito capacitada. Mas eu fui. E a grande verdade, gente, é que o Senhor ele não está procurando a nossa teologia. Ele está procurando um coração disponível. Um coração obediente, um coração que se preocupa, um coração que vai, mesmo tendo pouco na mente para oferecer. É importante que a gente entenda isso. Porque o pouco que eu tenho vai ser o muito que aquela pessoa está precisando. Você entende isso? Que às vezes você diz, não, mas eu tenho um pouco. Mas às vezes vai alimentar aquela pessoa. Aleluia! A gente vai falar ainda sobre isso. Mais um pouquinho à frente. Então entenda que um grande êxito é fazer com que um líder se torne um bom líder. E eu quero profetizar sobre essa igreja, sobre essa casa. Bons líderes. Eu quero declarar sobre as nossas vidas que nós teremos sempre nesse ministério uma liderança saudável, boa, de se conviver, amorosa, cheia de compaixão, de misericórdia. Eu quero profetizar sobre nós, sobre os líderes de ministério dessa igreja, que nós andaremos em misericórdia, nós andaremos com graça, nós andaremos com amor, nós andaremos com a unção do Espírito Santo de Deus, com poder e glória. Porque nós não estamos aqui para brincar. Não estou aqui, gente, para brincar. Não estou aqui simplesmente para vir terça após terça, domingo após domingo. Nós temos uma missão. Entende? Nós temos uma missão. E essa missão é ir e fazer discípulos. É ir e resgatar do império das trevas e trazer pelo poder de Deus para a maravilhosa luz do Senhor. Você precisa... Aleluia! Amém, Jesus. Nosso objetivo é de fato ajudar pessoas a se tornarem tudo o que o Senhor sonhou para elas. Nós queremos ajudar, nos empenhar para fazer você crescer. Para fazer você, sabe, desenvolver. Nós não podemos, gente, deixar pessoas no aquém do plano de Deus. Porque Deus tem planos maravilhosos. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é impelido a fazer isso. Ele faz isso e ele não brinca de matar, roubar e destruir. Ele desgraça a vida de uma pessoa completamente. À medida que Deus restaura e traz vida. Aleluia! Então, nós estamos desejosos para isso. Nós precisamos criar, em todo tempo, um ambiente de crescimento que possa proporcionar condições e ideais para o crescimento poderoso e com qualidade. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque na nossa célula a gente tem estudo, na nossa célula a gente recebe orientações, na nossa célula a gente fala sobre os temas que estão ali sendo discutidos. Mas aqui na nossa igreja, não sei se você sabe, mas nós temos o CTM, que é o Centro de Treinamento Ministerial. Nós temos esse CTM para desenvolver a vida daqueles que desejam ir mais além. Nós estamos aqui, gente, para crescer. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui... Tá verde ainda? Para desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem para a gente.
Então nós precisamos abraçar isso. Sabe por quê? Porque quando a gente não conhecia o Senhor, a gente abraçava cada porcaria. É ou não é, minha gente? A gente não abraçava, não. A gente era de flecheiro. E quando a gente está em Cristo, parece que a gente vai, o tempo vai se passando e a gente vai se acomodando. Vai vivendo no automático. Mas eu preciso te dizer, o Senhor não nos chama para viver no automático. Porque a palavra dele diz que do trono dele flui rios de águas vivas. Isso quer dizer o quê? Que sempre tem água nova pra gente. Sempre tem favor, sempre tem novidade, sempre tem unção fresca, sempre tem a sua presença renovada. Como me acostumar com alguém que tem sempre o novo para me entregar? Não dá. Entra ano e sai ano. E eu quero declarar que nós estaremos em constante crescimento. Em nome de Jesus. E eu quero dar um exemplo aqui. Que um ambiente, como um ambiente de estufa. Quantos aqui já viram estufa? Sabe o que é uma estufa? Ótimo. Estufa, no contexto da agrícola, é o seguinte. É um ambiente que vai ter ali plantações. E aí ele vai ser fechado. Eu procurei umas imagens, mas eu não consegui salvar para colocar aqui. E eu vi uma estufa imensa. E aí o que é que acontece? Essa estufa, gente, ela traz muita segurança para aquelas plantações que estão ali. Porque as pessoas, elas podem meio que alterar a temperatura, né? Elas podem melhorar a temperatura, elas podem favorecer a temperatura. E isso resulta em uma qualidade dos produtos que estão sendo cultivados ali. Diferente de uma plantação tradicional, que você vai plantar, vai ficar à mercê de chuva, sol quente, gente que pode pisar. Na estufa não, é um lugar adequado para que aquela plantação ela se desenvolva. E é possível criarmos pequenas estufas a partir do propósito e do plantar amor, o amor de Cristo nos corações que a gente tem contato. Nós podemos ser essas pequenas estufas que intencionalmente plantam o amor de Deus. Nós podemos ser essas pequenas estufas que usam de toda a intencionalidade para fazer plantar no coração do outro a palavra, a presença de Deus, uma expectativa, esperança, ânimo, alegria. É possível criar isso. Só que existe algo que a gente precisa alinhar nas nossas vidas e também auxiliar o outro. Porque nós devemos, gente, tirar tudo que impede o crescimento das pessoas e adicionar o que vai favorecer o desenvolvimento delas. Porque às vezes é um sentimento como esse que brota. E aí você diz, não, eu não tenho capacidade, não vou. Não, eu não vou conseguir. Essa é best-seller, né? Best-seller. Eu não vou conseguir. Todo mundo consegue, menos eu. E você vai vendo que aquela plantação, ela precisa ser o quê? Arrancada. Nós precisamos e temos a oportunidade de quando vermos pessoas com esse sentimento, com esse pensamento, começar a arrancar isso e adicionar fé no coração delas. E adicionar esperança no coração delas. Afinal de contas, nós estamos aqui e nós carregamos a boa notícia. O Evangelho de Cristo é uma boa notícia. E sabe, meus irmãos, o avivamento, ele não acontece quando o fogo cai. O avivamento, ele acontece quando o fogo se espalha. E isso é importante você entender. Porque existem pessoas que querem o poder de Deus para elas, mas elas não estão preocupadas em contagiar os demais.
E é importante que a gente entenda que o fogo ele vai cair sobre as nossas vidas. A unção de Deus vai cair sobre as nossas vidas. Mas nós iremos espalhar isso para as pessoas que estiverem à nossa volta. Nós iremos espalhar essa unção. O avivamento, sabe, não pertence a uma pessoa. O avivamento pertence ao povo de Deus. O avivamento é para mim, o avivamento é para você. Diga isso para o irmão que está do seu lado. O avivamento é para mim, o avivamento é para você. O verdadeiro avivamento, ele contagia, ele se espalha. Uma pessoa verdadeiramente avivada, ela não consegue olhar para o outro que está na célula e dizer, vixe como ele está, né, para baixo. Não, ele vai se levantar, vem cá. Em nome de Jesus, vamos orar aqui por ele todo mundo? Pai, em nome de Jesus, aviva ele. Senhor, ativa ele agora, alegra o coração dele, alegra a alma dele. Por quê? Eu não quero um avivamento só para mim, eu vou espalhar. Eu vou contagiar, eu vou encorajar, eu vou dizer, meu filho, vem aqui. Minha filha, senta aqui nessa cadeira, porque nós vamos levantar um clamor e você vai sair daqui diferente. Eu quero espalhar. O verdadeiro avivamento é esse. Não é um avivamento para si, para uma gordura espiritual. Entende? É um avivamento onde eu me preocupo. Meu irmão tá experimentando isso? Tá não, é o que tá vendo. Peraí, irmão, o que tá vendo? E aí é a hora de você pegar o alicate do Espírito Santo. Porque às vezes quando você vai investigar, eu não me sinto digno de viver esse avivamento. E aí é a hora de você pegar o alicate do céu e dizer, pois vamos cortar esse engano agora. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Corta! Bate palma direito! Aprende, irmão! É para o Senhor! Corta! Você tem o alicate do céu. Tá desanimado? Vou cortar aqui agora, irmão. Deus vai te renovar. Ele vai te renovar com fogo e glória. Ele vai te renovar. O verdadeiro avivamento, ele se espalha. Preste atenção. Atos 2. Do 1 ao 4 vai dizer assim. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem. Agora preste atenção. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aí tu tá achando que é só pra tu? É sobre cada um deles. É sobre nós. É sobre o corpo de Cristo vivenciando um poderoso avivamento na terra. É sobre o corpo de Cristo sendo contagiado pela presença poderosa do Espírito Santo. Meu irmão, essa é a hora de eu e você dizer amém para o que o Senhor deseja operar através da nossa vida. Sim, amém, Senhor. Não me acho a pessoa mais capacitada, mas eu creio que o Senhor vai capacitar a minha vida. Eu só te digo sim, amém. Faz a tua obra. Porque disponibilidade eu tenho. Obediência eu tenho também. Não tenho capacidade aos meus olhos. Mas o Senhor é aquele que capacita a quem escolhe. E a boa notícia é essa. Que nós somos escolhidos por Deus. Sabe, eu creio, irmão, que a nossa célula está recebendo um toque especial da glória de Deus, que não vai somente contagiar os nossos líderes, mas vai contagiar todos os membros daquele lugar. Receba por eles. Tome posse por eles. Talvez nem seus líderes estão aqui. Tome posse, diga Senhor, amém. Talvez, sabe, os seus liderados ou os irmãos da sua célula não estão aqui, mas você pensa em alguém, Senhor, eu creio que o Senhor vai vivificar aquela vida. Eu creio que o Senhor vai encontrar, que o Senhor vai dar ânimo. E sabe qual é a melhor? O Senhor vai me usar para isso. É importante a gente entender
Porque às vezes a gente acha que uma visita, uma mensagem, uma ligação é tarefa apenas do líder. Olha o dedinho. Não é. É também. Mas não é só do líder. E eu vou lhe dar um exemplo claro. Quando a gente chegou na igreja, a gente morava no Castelo Branco. E a gente tinha muitos contatos. A gente nem era líder, nem era auxiliar. Não era nada. Falando nessa questão de liderança. Agora eu me lembrei de um meme. Eu não era nada, mas agora eu sou um baterista. E aí, veja bem, não tinha nenhum cargo de liderança. Tem gente às vezes que é tão cuidadoso, que tem tanto medo de errar, que diz, mas não vou ligar para ninguém não, né? Para um líder não achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Em nome de Jesus, que tensão é essa, hein? Está repreendido. Nós estamos aqui para ganhar vidas, amém, gente? Comunique, ó, líder, eu vou entrar em contato com o pessoal, vou mandar mensagem, amém. Mas preste atenção. A gente tinha um contato da galera. A gente sabia onde eles moravam. A gente sabia o endereço deles. E a gente foi atrás desse povo. A gente mandava mensagem para esse povo. A gente trazia esse povo. Eles vinham. Depois parava de vir, aí vinha de novo. Depois vinha de novo, parava. Depois, enfim. O que eu quero dizer, gente, é que é uma missão de todo filho de Deus. Se você está naquele lugar, se você entende que aquela célula ali é uma estufa, aonde vocês irão, pelo poder do Espírito Santo, ver muitas pessoas multiplicarem, avançarem, crescerem, se desenvolverem, serem ajustadas, você precisa fazer parte disso. Você precisa despertar para isso. Porque eu creio, sabe, que na nossa célula nós veremos cura, libertação, amor sendo desenvolvido ainda mais. Agora, um ponto interessante aqui, eu já quero me encaminhar para o final. É que para que tudo isso funcione bem, eu e você precisamos dar atenção para algo importantíssimo. E que parece que às vezes tem se perdido. E a gente precisa sempre resgatar. Sempre resgatar. Que é, seja alguém que honra. Seja alguém que favorece o ambiente. A cultura da honra cria um ambiente de crescimento. Ao passo que uma cultura de desonra paralisa legados. Quantos aqui já passaram por situações onde se sentiram na vida desonrados? E o sentimento era que tipo, acabou com tudo, porque aquela palavra ali, para mim, morreu. Paralisou o legado. Pessoas que tinham potenciais, pessoas que iam desenvolver grandes coisas, mas se encontraram com palavras de desonra, que foi capaz de paralisar o seu legado, paralisar o seu propósito. Muitos de nós, gente, crescemos em um ambiente de desonra, onde a desonra ela era normal no nosso meio. Esse negócio de honrar, de dizer boas palavras, só no dia do aniversário, quem sabe? O resto é o pau comendo no centro o ano todinho. Falando e discutindo e falando e zoada, e um que abre a boca, o outro que não fecha nunca. E é aquela bagunça, aquele desmantelo, aquela falta de graça com as palavras. E você vai às vezes crescendo, presta atenção, nesse ambiente de desonra. E o reflexo disso, gente, são pessoas que não sabem o que gostam. São pessoas que não descobriram que realmente são bons. Não sabem o seu propósito. Não sonham e nem escolhem uma direção para seguir suas vidas. São pessoas que pensam que não vão conseguir. E enxergam tudo como coisas difíceis ou grandes demais para serem alcançadas. Pessoas com grandes potenciais, mas não conseguem ver isso nelas mesmas. Porque cresceram em um ambiente de desonra, não sabem o que é honra, não sabem o que é respeito.
Agora, desonra, palavra feia, palavra ruim, ouviram de rodo. Eu não sei se você teve essa tristeza, né, de ter presenciado isso na sua vida. Mas a verdade é que nós sabemos o quanto isso nos afetou, sim ou não? Claro. Nós sabemos o quanto isso, inclusive, nos modificou para um lado ruim. Nos deixou, às vezes, de fato, com paredes levantadas, muros erguidos. E aí você vai ver que, às vezes, uma pessoa que sofreu disso, ela reproduz isso. E eu vou dar um exemplo aqui, e esse exemplo é para homens e mulheres. Você vai ver que, às vezes, pessoas que passaram a vida nesse ambiente de desonra, elas desonram facilmente. Então, você vai ver que numa amizade, quando a pessoa vai começar a brincar, começa a colocar apelido no outro. E você já percebeu que existem muitos apelidos que são pejorativos, gente? Geralmente existe essa influência aí da cultura da desonra. São apelidos como menino, cabeção, cara de cavalo, parece um abigobal, chuleso, chaleza. Esse bicho é careca, é baixinho. Enfim, talvez para alguém esses apelidos não sejam nada a ver. Mas para algumas pessoas, sim. Exemplos que eu ouvi. Menina do cabelo bichaninho. Menina do cabelo dá pra lavar a louça, viu? Se é bombril. Tá rindo porque não foi contigo na quinta série. E eu lá saía a chorar. A gente aprendeu a ser raiz, né, gente? Mas não é porque a gente aprendeu a ser raiz que não doeu. Não é? Às vezes você vai ouvir aquele apelido maravilhoso. Vixe, que esqueleto. Ou outro. Vixe, como é gorda. Vixe, como não sei o quê. Sempre apelidos pejorativos e de desonra. E eu quero dizer isso pra você hoje. Pare com isso. Não é brincadeira. Pare com isso. Amor, vê se você encontra pra mim, ou os meninos da mim. Tem um versículo em Provérbios que vai dizer que um irmão ofendido se torna mais inacessível do que... Aí eu não me lembro a parte. Do que uma cidade fortificada. Um irmão ofendido se torna inacessível. Vamos ver se a gente encontra esse versículo. Léo, Ícaro, Socorro. Para você ver o poder, gente, que existe. Quando uma pessoa ela fica ofendida. E tem gente que brinca. Não, mas ela não liga não. Ele não liga não. Claro que liga! Claro que liga! Você que precisa se ligar e parar de usar artifícios de desonra. Não, mas não estou desonrando com o meu coração. Mas não tem esse negócio não. Pare de usar palavras ruins. Olha aqui o que diz Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Então preste atenção o que é você ofender alguém com brincadeiras desnecessárias, com falas desnecessárias. Isso aqui eu estou falando de brincadeira. Brincadeiras que passeiam nesses lugares de desonra, de falta de respeito. Né? Talvez você tenha vivido em um ambiente assim. No lugar de ser uma estufa, que é um lugar que vai te desenvolver, era uma anti-estufa, um lugar que te deprimia. Um lugar que te colocava para baixo. Alguém que dizia que você ia ser, era cadeia ou cemitério. A vida inteira você cresceu ouvindo isso. E aí, minha gente, quando você vai estando e crescendo num ambiente como esse, parece que a sua vida, ela de fato, ela está paralisada, ela está pausada.
E aí a vida vai passando, você vai ouvindo mais palavras desagradáveis. Você não vai ser ninguém, você não vai conseguir, enfim, por aí vai. Mas eu creio que esse é um tempo, sabe? Sal e luz, Zona Sul. Que nós precisamos levantar uma nação, um povo ousado, profetas do Senhor, para profetizar boas palavras, para sermos bocas de Deus na vida das pessoas e para carregarmos a honra e a cultura dos céus. É tempo de sermos profetas de Deus. Abrimos a nossa boca intencionalmente para dizer: não, meu filho, você não é um Zé Ninguém não. Você é um filho de Deus. Não, você não é um derrotado não, você é um conquistador. Não, você não é um mentiroso não, você é filho daquele pai da verdade. Você fala a verdade. Eu acredito em você, eu confio em você. É tempo dos profetas se levantarem e profetizar. Você é amado. Você é especial. Você é querido. Você tem um pai na terra. Você tem alguém que é abrigo e fortaleza. Você não está sozinho. Libere palavras de bênção para as pessoas à sua volta. Libere palavras de bênção para o povo da sua célula. Não precisa ser aniversário deles. Não precisa ser um dia assim importante. Faça o dia ser importante. É a gente que faz o dia ser importante. Às vezes a gente precisa aprender a ser profeta dentro das nossas casas. Com os nossos esposos, esposas, filhos. Avalie aí o seu coração e veja. Se de repente você pode estar sendo essa pessoa que está profetizando palavras de desonra. É difícil você florescer num ambiente de desonra. Não é impossível, mas é desafiador. Agora, quando você muda o vocabulário e começa a profetizar, e você começa a ver as flores nascerem, você começa a ver o jardim começar a ficar bonito, porque você mudou a sua declaração. O Espírito Santo, Ele está conosco, sabe, gente? Para fazer a gente ajudar pessoas a romperem, a entenderem que tem um lugar de refúgio em Deus, a saberem que Deus tem um propósito para a vida delas. E eu vou te dizer, é por meio também das nossas células que nós veremos um grande avivamento acontecer. Eu quero declarar sobre nós nessa semana que nós veremos aos nossos olhos um grande avivamento sobre os nossos membros, sobre os nossos líderes. Sabe, eu creio que o Senhor está movimentando as nossas vidas, porque nós estamos num tempo do ID, nós estamos expandindo para a glória de Deus. E eu preciso te dizer, Deus vai te usar, Deus vai me usar. Não se engane, não ache que uma pessoa ela só é um instrumento de Deus quando ela tem um microfone na mão. Olha o dedinho aqui, ó. Não. Ela é um instrumento de Deus quando ela decide ser um instrumento de Deus. Ela é um instrumento de Deus quando ela diz: Senhor, eu quero ser um instrumento de Deus. Me dê a oportunidade de ser. Me faz isso, Senhor. Eu amo, gente, como de fato o lugar da célula é um lugar realmente de refúgio e desenvolvimento. Na célula, todos nós aprendemos a sermos melhores. Na célula, nós temos um lugar onde nós podemos ser a gente mesmo, abrir o nosso coração, falar como nós estamos, ser encorajado. Aí tem outro dia que é você que vai encorajar. Tem outro dia que é você que está triste.
Vai ter outro dia que é você que está feliz e você vai agora alegrar o outro. Quando nós entendemos que nós estamos aqui para fazer com que a obra do Senhor ela avance, nós de fato entendemos o que é o reino de Deus. O reino de Deus é refúgio, mas é também lugar de desenvolvimento. Amém, gente?